Hoje, a gente vai fundo na psicologia da persuasão, com base no trabalho incrível de Robert Cialdini, para entender de uma vez por todas que gatilhos são esses que nos fazem concordar com as coisas. Olha só que interessante. O próprio autor já começa o livro com essa confissão. Ele se assume como alguém que sempre foi uma presa fácil, sabe? Para vendedores, para gente pedindo doação. Isso já coloca as coisas em perspectiva, né? Mostra que entender a persuasão é, antes de mais nada, entender uma vulnerabilidade que é de todo mundo. E isso nos leva à pergunta de $1 milhão. Por que a gente se pega dizendo sim tantas vezes quando lá no fundo a vontade era dizer não? O que acontece na nossa cabeça nesses momentos? A resposta, na verdade, está no jeito como o nosso cérebro funciona. Para dar conta de um mundo tão complexo, ele precisa de atalhos mentais. E o Cialdini dá um nome bem legal para esse processo: clique-zoom. É uma resposta quase que instantânea a certos estímulos. O nome científico para isso é padrão fixo de ação. Pensa numa fita cassete. Quando alguma coisa aperta o play, que é o clique, a fita toda toca, sem parar. É o zoom. É um mecanismo que ajuda a gente a sobreviver, economiza energia mental, sabe? Só que essa mesma eficiência toda abre uma brecha para que ele seja explorado. E para ilustrar isso de um jeito genial, vamos dar uma olhada no reino animal. A peru-mãe é um exemplo clássico. O instinto de mãe dela é acionado quase que 100% por um único som, o piu-piu dos filhotes. Se ela ouve o piu-piu, ela vai lá e cuida. Se não ouve, mesmo que seja um filhote dela ali na frente, ela pode até ignorar. É um atalho. Bem direto, né? Agora, a parte mais maluca do experimento é a reviravolta. Os cientistas pegaram o inimigo número 1 da peru, uma doninha empalhada, e colocaram um gravador dentro dela tocando o piu-piu. E o resultado? A peru-mãe não só não atacou, como acolheu e protegeu a doninha. O gatilho do som, o tal do clique, foi tão forte, mas tão forte, que passou por cima de tudo que ela via. O cheiro, o formato, a ameaça, nada importou. A fita automática rodou até o final. E aí fica a pergunta, claro, será que nós humanos também temos essas fitas? A resposta é um gigantesco sim. E assim como aconteceu com a peru, as nossas reações automáticas podem ser acionadas por gente que sabe exatamente quais botões apertar para a gente dizer sim sem nem pensar. Bom, a primeira grande arma de influência é a da reciprocidade. Essa é uma das regras sociais mais antigas e poderosas que existem. Está gravada no nosso DNA social. A regra é bem simples. Se alguém faz algo por nós, a gente sente uma obrigação muito forte de retribuir. Isso é importantíssimo para a sociedade funcionar. Só que é aí que mora o perigo. Essa mesma regra pode ser usada para criar uma dívida que a gente nem pediu, pressionando a gente a concordar com outras coisas depois, só para se livrar daquele desconforto de estar devendo um favor. E tem uma tática que explora isso com uma perfeição incrível, que é a rejeição seguida de recuo. O Cialdini mesmo conta uma história ótima sobre um escoteiro que tentou vender para ele uns ingressos de circo por $5. Ele disse não. Aí o menino recuou para um pedido bem menor. Ah, tudo bem, já que não quer os ingressos, que tal comprar umas barras de chocolate por só $1 cada? Clique, zoom. Ele acabou comprando 2. O recuo do menino foi visto como uma concessão, e isso ativou no Cialdini a necessidade de ceder também. É quase uma dança social, sabe? Da qual é muito difícil de escapar. E a eficácia dessa técnica é assustadora. Num estudo, quando pediram direto para estudantes se voluntariarem para um passeio no zoológico, só 29% toparam. Mas, quando primeiro eles fizeram um pedido absurdo, tipo ser voluntário por 2 horas toda semana por 2 anos, e depois da recusa fizeram o pedido do zoológico, a taxa de aceitação pulou para 76%. É o poder da concessão percebida em ação. Vamos agora para a segunda arma, que tem tudo a ver com a primeira, o compromisso e a coerência. Nós temos um desejo quase obsessivo de ser, e principalmente de parecer, coerentes com aquilo que a gente já fez ou disse. O ponto-chave aqui é o seguinte: a partir do momento em que uma pessoa assume uma posição, principalmente se for em público, ela se sente pressionada a se manter naquela posição. Para não parecer indecisa, confusa, a coerência vira um atalho mental. Em vez de pensar em cada nova situação, é mais fácil simplesmente agir de acordo com a decisão anterior. Preserva a nossa imagem. E um dos exemplos mais geniais disso é o esquema da indústria de brinquedos.
Eles fazem uma propaganda enorme de um brinquedo específico antes do Natal, o que leva os pais a prometerem o tal brinquedo para os filhos. Só que, de propósito, eles não entregam o suficiente para as lojas. Aí os pais têm que comprar outras coisas. Passou o Natal, o que acontece? A propaganda volta com tudo, o brinquedo aparece nas prateleiras e os pais, para serem coerentes com a promessa que fizeram, voltam lá e compram. É uma exploração brilhante de algo nobre, que é manter a palavra. É uma maldade genial. Ok, então a gente já entendeu como essas táticas funcionam. A pergunta agora é: como se defender? Como é que se diz não sem sentir culpa ou parecer uma pessoa grosseira? O desafio é exatamente esse, né? Como navegar nesse mundo cheio de armadilhas sem virar uma pessoa cínica, fechada para tudo? Se a gente rejeita tudo de cara, acaba perdendo favores genuínos, interações sociais importantes. Então qual é o equilíbrio? A chave aqui não é criar uma barreira, mas sim ter consciência. O poder dessas armas está justamente na natureza automática delas, em pegar a gente de surpresa. No momento em que a gente joga uma luz na tática e a reconhece, o feitiço do clique zoom se quebra. Então, a estratégia é simples, mas muito, muito poderosa. A gente pode aceitar um favor inicial de boa fé, sem problemas. Mas, se no meio do caminho a gente percebe que aquilo é um truque para conseguir outra coisa, aí é a hora de fazer uma redefinição mental. Imediata. Aquele presente não é mais um presente, virou uma ferramenta de venda. Aquela concessão não foi um gesto de boa vontade, foi uma manobra. Essa mudança de chave na nossa cabeça nos liberta da obrigação de retribuir. A regra social não se aplica mais ali. E este é o pensamento final, que é libertador. A regra da reciprocidade foi feita para trocas justas, não para exploração. Então, não existe nenhuma obrigação social de responder a um truque com um favor de verdade. Reconhecer a tática não só nos protege, mas nos permite dizer não com a consciência limpa, sabendo que estamos rejeitando a exploração e não a gentileza. No fim das contas, é sobre retomar o controle da nossa própria decisão,